A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Feche os teus olhos um instante. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença nas nossas vidas. Te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu agir em nós. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e da nossa família. Nossas vidas não estão à mercê das circunstâncias. Nossas vidas estão nas tuas mãos. E é por isso que nós temos paz. E nós cremos que vivemos o tempo oportuno dos milagres, o tempo oportuno, Deus, do crescimento, o tempo oportuno do avanço. Nós cremos, por isso declaramos, por isso não nos calamos e por isso te agradecemos, porque o mesmo Deus que fez é o mesmo Deus que continua fazendo, é o mesmo Deus que fará, o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus das nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Deus continua fazendo, Deus continua sendo o mesmo. Eu quero ler o texto que está em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. O autor de Hebreus, ele diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Diga comigo, confiança ao trono da graça. Amém? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tema dessa palavra é tempo oportuno. O autor de Hebreus, ele diz assim: olha, nós precisamos acessar o trono da graça, o trono da presença de Deus com confiança. Que confiança é essa? Confiança de que somos filhos de Deus, confiança de que as lutas que enfrentamos, elas têm um fim, elas vão passar, e ainda que não dê tudo certo do nosso jeito, vai dar certo do jeito de Deus, amém? Em nome de Jesus. O autor de Hebreus está dizendo com confiança: acesse o trono da graça, sabendo que Deus, mesmo quando nós não merecemos, Deus faz por nós, como Edmilson falou. Deus faz pela sua família, Deus faz pelos seus filhos, Deus faz pela sua saúde, e Ele diz para que possamos alcançar misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Quantos podem dizer graças a Deus por isso? Que se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de mim e de você? A Bíblia diz que elas se renovam a cada amanhecer, e elas não têm fim. Não tem fim. Todas as vezes que eu e você precisarmos da misericórdia de Deus, ela vai alcançar as nossas vidas, a ponto de chegar o tempo oportuno sobre nós. O que é o tempo oportuno? Diga comigo, é o tempo de Deus. É o tempo certo, é a hora certa, é o tempo da oportunidade, queridos, e nós estamos vivendo o tempo da oportunidade. Você está vivendo o tempo da oportunidade. Oportunidade do quê? Oportunidade de crescer, oportunidade de testemunhar milagres, oportunidade de aprender a amar mais, oportunidade de perdoar, oportunidade de ser mais feliz. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. O tempo da oportunidade. O tempo da dor é tempo de crescimento, é tempo de oportunidade. A crise, a dificuldade, ela nunca vem para a destruição daqueles que estão em Cristo. Ela vem para forjar, ela vem para fortalecer, ela vem para lapidar as nossas vidas. E nós estamos vivendo o tempo oportuno, o tempo de estarmos no lugar certo, na hora certa, para vivermos o certo de Deus, amém? Estar aqui
é aproveitar o tempo oportuno, ouvir a Deus, buscar a Deus. E o tempo, ele é precioso, o tempo não volta, o tempo é um milagre que não se repete. Entenda isso, o tempo é um milagre que não se repete, ele não volta. Por isso é tão importante nós nos apercebermos do tempo oportuno, de entrarmos na presença de Deus com essa confiança, não porque somos bons, mas porque Ele é bom, porque Jesus nos justifica com o seu sangue, amém? É isso que o autor de Hebreus, ele fala, ele nos ensina, e eu quero compartilhar esse momento sobre a vida de alguém que se apercebeu do tempo oportuno. Muitas vezes nós perdemos as oportunidades que Deus nos dá, oportunidade de amar mais, oportunidade de perdoar, oportunidade de pedir perdão, oportunidade de ser feliz e abrir mão da razão. Muitas vezes, quantos casais podem dizer é verdade, né? Quantas vezes tem cônjuge que prefere manter a razão e vai dormir no sofá? Escolha. Mas às vezes a gente tem que abrir mão da razão para ser feliz, para dormir junto, agarradinho, para ser feliz na vida, né? Porque senão você vai viver agarrado, sozinho, com a sua razão. Porque sempre, não, eu tenho razão, não, eu tenho razão. Cada um tem a sua razão, a sua maneira de pensar. Nós estamos vivendo um tempo oportuno e nessa manhã eu quero que você se aperceba disso, amém? O ano ainda não acabou, nós temos milagres que ainda vão acontecer nesse ano, amém? E no início do ano também tempo oportuno de semear os milagres, de estarmos na consagração do ano, consagrar as primícias, os primeiros dias nós vamos consagrar a Deus, para que todo o restante mantenha-se nas mãos do nosso Deus, consagrado, abençoado, amém? Eu quero compartilhar sobre a vida de Bartimeu, um homem que decidiu aproveitar o tempo oportuno, que se apercebeu da oportunidade que surgiu na vida dele. Um homem que a Bíblia não relata se ele nasceu cego ou ele ficou cego depois, mas um homem que por muitos anos ficou limitado, vivendo de certa forma acomodado, sem visão, porque ele era cego. Quantas pessoas enxergam, mas não têm visão? Enxergam, mas não têm visão do futuro, a visão da família restaurada, a visão dos filhos felizes, crescendo, avançando, a visão de um ministério, a visão de uma nação restaurada, de uma nação vencedora. Quantas pessoas têm perdido essa visão? E Bartimeu, apesar de ser cego, apesar de estar numa posição de certa forma acomodada, chegou um momento oportuno na vida dele, o tempo certo, estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Você nunca sabe quando chega o tempo oportuno, por isso você precisa sempre pedir a Deus: Senhor, me ajude a estar na hora certa, nos lugares certos, com as pessoas certas. Estar aqui é estar no lugar certo, amém? Estar conectada, estar conectado ao lugar certo, ao link certo, ouvindo as pessoas certas. Por quê? Não porque somos certos, mas porque Deus é certo, sua palavra é verdadeira, amém? E a Bíblia diz em Marcos 10:46 sobre esse momento que Bartimeu viveu. Ele diz: e depois foram para Jericó, está falando sobre Jesus e os seus discípulos. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Um homem há muitos anos limitado pela visão, assentado, uma posição estática, acomodado. Quantas vezes nós vivemos assim na nossa vida, em alguma área? Não estou dizendo em tudo, mas muitas vezes em alguma área das nossas vidas, nós estamos sem visão, visão do propósito, visão de Deus, visão das promessas de Deus, porque as promessas são a nossa esperança, e muitas vezes nós estamos desesperados porque perdemos a visão da promessa. Quantas vezes nós nos encontramos assim, acomodados, confortáveis aonde nós estamos, e quando eu lembro do conforto, eu lembro sempre daquela ilustração, né? Verdadeira
de que o sapo morre cozido, porque ele fica confortável na água morna que vai aquecendo, aquecendo até que não haja mais vida. E Bartimeu estava acomodado, estava sentado à beira do caminho, ele nem entrava em Jericó e nem ia embora. Ele estava naquela dúvida: vou ficar por aqui, vai que alguém me ajuda. E se eu entro lá, não vão me ajudar. Se eu ficar à beira do caminho aqui, vão me ver. Indeciso, inseguro, mendigando, porque não tinha nem o essencial, porque dependia totalmente das pessoas. E ele teve um momento na vida dele, aqui exatamente, o tempo oportuno, era aquela hora. Como quando eu me lembro, quando Deus me curou da minha visão, nas festas proféticas de abril, era a hora certa. Eu não sabia que o milagre aconteceria naquele momento, mas eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, amém? E o milagre aconteceu, Deus me curou. Algo que o médico dizia: olha, se sua visão voltar, vai demorar muito tempo para isso. Demorou 2 meses, em 2 meses Deus me curou, amém? Pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Deus é bom, é o tempo oportuno. E Bartimeu estava aqui, chegou o tempo oportuno, e no versículo 47 diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouvindo que era Jesus de Nazaré. Diga comigo: ele ouviu. Eu preciso aprender a ouvir, amém? Como nós temos dificuldade de ouvir. Nós queremos falar dos nossos argumentos, falar das nossas dores, falar das razões que temos de não fazer ou de fazer algo. Nós queremos falar, somos ansiosos muitas vezes, mas nós precisamos aprender a ouvir. Bartimeu, ele ouviu que era de Jesus. A cerca, aquela multidão, aquele barulho, era Jesus que estava chegando. E Deus diz em Isaías 1:9, ele diz assim: se me ouvirdes, se você quiser, ou melhor, ele fala da decisão primeiro, né? Se você quiser, e você ouvir a minha voz, você vai desfrutar do melhor da vida. Significa que o que e a quem eu ouço determina a abundância ou a escassez, determina o milagre ou a ausência do milagre. O que e a quem eu ouço determinam os resultados da minha vida. Por isso é tão importante você cuidar sobre quem você ouve e o que você ouve, porque vai determinar o que você vai colher na sua vida. E a Bíblia diz que Bartimeu, ele ouviu, e quando ele ouviu, ele começou a gritar. Importante hoje, se pergunte: quem eu estou ouvindo que eu preciso parar de ouvir? Estou ouvindo a voz das circunstâncias? Estou ouvindo os traumas que eu sofri, as decepções que eu tive? Estou ouvindo demais as notícias, onde a maioria delas são fake? Estou ouvindo a voz do meu coração enganoso, que quer ficar no conforto, que não quer uma mudança? Você precisa se perguntar: quem eu estou ouvindo? Porque com certeza tem, sempre tem. Eu me pergunto: quem eu estou ouvindo que eu preciso parar de ouvir? E quem eu não estou ouvindo que eu preciso começar a ouvir? Ouvir meu cônjuge. Como é difícil ouvir alguém perto de nós, né? Porque a gente pensa assim: eu sei tudo, eu já passei tantas coisas na minha vida. Ou só eu, né, que sou pecadora, muitas vezes penso e sinto assim, e luto com a velha natureza. Como é difícil ouvir o cônjuge, como é difícil ouvir os pais, para nós filhos, principalmente quando pequenos, adolescentes e muitas vezes até adulto. Eu já sou adulto, eu já sei o que é melhor para mim. Meu pai não sabe, minha mãe não sabe. Como é difícil muitas vezes, porque eles vão falar, não é o que nós gostamos de ouvir, é o que nós precisamos ouvir, é o que nós precisamos mudar. E uma coisa que eu amo na nossa liderança,
É que é uma liderança que nos forja a sermos pessoas melhores, porque fala aquilo que nós precisamos ouvir, nos confronta, nos elogia, nos parabeniza, nos ajuda, mas nos confronta, que foi exatamente o que Jesus fez no seu ministério. Jesus não era bonzinho, Jesus era um líder, e o líder, ele fala o que o discípulo precisa ouvir, amém? Porque o líder quer uma mudança, o líder quer o crescimento. Nós, queridos, nós queremos o seu crescimento, nós queremos a sua alegria. Sabe qual que é a minha alegria? Sabe qual que é a alegria do pastor? É ver a ovelha feliz. A minha alegria é quando eu encontro vocês, e vocês falam de uma vitória, e vocês falam de uma superação. Estou passando pela luta, mas estou firme em Deus, não desfaleci, não desisti. Aquela situação nós vencemos, aquela outra nós estamos batalhando, amém? É alegria. Por isso, cuide sobre quem e o que você ouve. Em nome de Jesus, decida ouvir a voz de Deus, através da sua palavra, através do pastor, do bispo, do líder, do homem de Deus, da mulher de Deus, do seu cônjuge, dos seus pais, dos filhos. Como é difícil para nós ouvirmos filhos, porque nós já temos uma caminhada mais longa que eles. Mas eu tenho aprendido, porque hoje eu tenho uma que vai fazer 16 e uma que tem 18. E aí eu tenho descoberto que eu não sei tudo. E às vezes eu fico aqui dentro querendo argumentar, falar, e eu fico, morra, velha natureza, aprenda a ouvir. E eu estou ouvindo minhas filhas, em algo que elas sabem, em algo que elas têm razão. Ouvindo uma criança, através de uma atitude, de um abraço, de um sorriso, de uma brincadeira, queridos, isso é evangelho. Isso é palavra de Deus. Quem você precisa parar de ouvir a partir de hoje? E quem você precisa começar a ouvir mais? Talvez você diga assim, eu já ouço, mas talvez só precisa ouvir um pouquinho mais, amém? Então cuide, toda ausência denuncia que nós deixamos de ouvir quem deveríamos ouvir, ou ouvimos pessoas erradas. Presta atenção, todas as vezes que houver uma ausência de algo, significa que você deixou de ouvir uma instrução da pessoa certa, de ouvir uma direção de Deus, ou talvez que você ouviu uma voz errada. E hoje o que mais existem são vozes erradas. Não, esse negócio de igreja, não, esse negócio de casamento é instituição falida. Não, porque isso já passou, cada um tem a sua verdade, a verdade hoje ela é relativa, porque cada um tem a sua. Não, queridos, eu não tenho a minha verdade, não. Eu tenho a verdade de Deus no meu coração, amém? Ela é absoluta, sabe por quê? Porque passam os tempos, e desde a antiguidade, a Bíblia se prova que ela é absoluta, ela é verdadeira. O mesmo Deus que fez é aquele que continua fazendo, e eu e você somos a prova viva disso, amém? Somos a prova viva disso, de que a palavra de Deus é verdadeira, de que ela é absoluta, e a ciência tem comprovado isso. A cada ano que se passa, a ciência comprova vários feitos na Bíblia que a ciência explica. A Bíblia diz que Bartimeu, ele começou a gritar, ele observou, ele ouviu, ele se apercebeu, e ele teve uma atitude. Você já perdeu uma oportunidade por falta de atitude? Ou você já perdeu inicialmente uma oportunidade por ter ouvido a pessoa errada, ou não ter ouvido a pessoa certa? Puxa vida, por que eu perdi esse negócio? Por que eu perdi essa empresa? Por que eu perdi a oportunidade de ter essa conversa de reconciliação, de perdão? Eu não sei você, mas eu sempre oro a Deus, eu falo, Deus, me dá a oportunidade de conversar com a minha filha. Me dá o momento certo, o ambiente certo, as palavras certas. Me dá a oportunidade de conversar com meu marido na hora certa, né? Nós mulheres queremos conversar muito, em todo tempo, e o homem quer ficar na caixinha do vazio, e nós queremos ficar na caixinha cheia, nós queremos falar, e eu fico, Senhor, me dá sabedoria, para eu deixar meu marido na caixinha vazia a hora que ele precisar ficar na caixinha do nada, mas que ele possa ficar preparado para a hora que eu precisar falar o tudo, para encher essa caixinha dele, né? Pedir esses momentos, é a oportunidade. Quantas vezes eu já falei assim, puxa, perdi a oportunidade, podia ter falado agora. Puxa, perdi a oportunidade de ficar calada.
Não precisa levantar a mão se você já perdeu a oportunidade de ficar quieta, né? Puxa vida. Quando nós aprendemos a ouvir, nós discernimos as oportunidades de falar, de ficar quieto. E a Bíblia diz que além de ele ouvir, ele teve atitude. Será que você já perdeu uma oportunidade porque não teve uma atitude? Porque falou assim: amanhã eu converso, amanhã eu vou naquele lugar, amanhã eu sirvo a Deus, amanhã eu volto com o meu compromisso de ser fiel a Deus no meu dízimo e a minha oferta. Deixa esse momento passar. Amanhã eu cuido da minha saúde. Amanhã eu vejo essa situação na vida dos meus filhos. Amanhã. Não. O tempo oportuno é hoje, é agora, amém? E nós precisamos aprender com Bartimeu. A Bíblia diz que ele começou a gritar. Queridos, ele era cego, mas ele tinha voz. Sabe por que muitas vezes nós não temos atitude? Porque nós ficamos olhando para aquilo que não temos. Ah, se eu tivesse uma família mais estruturada, se eu tivesse um marido mais compreensivo, se eu tivesse uma esposa mais compreensiva, ah, se meu pai e minha mãe me entendessem mais, ah, se eu tivesse um patrão que fosse mais flexível, que se colocasse mais no meu lugar, ah, se eu tivesse mais recurso, mais dinheiro, se eu tivesse, o que você tem? Bartimeu era cego, mas ele tinha voz. O que ele fez? Ele usou o que ele tinha no tempo oportuno. Não fique agarrado àquilo que você não tem. Olhe para aquilo que você tem. O que você tem? Você tem tudo o que você precisa para realizar o que é necessário hoje. Amém? Não amanhã, não, queridos, é hoje. Qual é a mudança que você precisa na sua vida? Qual é o milagre? Qual é a transformação interior? Vencer uma depressão, vencer uma ansiedade, vencer um pânico, vencer uma luta no casamento, vencer um trauma de algo que passou e que te atormenta, te assombra, vencer uma doença física, vencer um conflito no casamento, vencer um problema financeiro, vencer o medo do amanhã. Você tem tudo o que você precisa hoje para vencer isso, amém? Você tem. Use o que Deus tem colocado nas tuas mãos, está aí dentro de você. Se Bartimeu ficasse olhando, eu sou cego, ele ia falar assim: eu nunca vou conseguir chegar até Jesus. Eu sou cego, ninguém me ajuda, estou à beira do caminho. É uma multidão de pessoas que acompanham Jesus. Como ele vai me ver? Ele falou: sabe o quê? Não sou bobo não, vou começar a gritar. Vou fazer um estardalhaço, vou usar o que eu tenho, eu vou gritar, eu vou esgoelar aqui, mas eu não vou me calar, minha vida vai mudar, eu não vou deixar passar a oportunidade. Não deixe passar a oportunidade de Deus na sua vida, amém? Se agarre a ela e diga: Senhor, é agora que a minha cura vem, é agora que meu casamento vai ser restaurado, é agora, Senhor, que a paz vai inundar meu coração, é agora que essa ansiedade vai embora, é agora que meus filhos serão cada vez mais abençoados, vão ser livres da depressão, do vício, do medo. É agora. Use o que você tem nas suas mãos. Comece a falar com Deus. Diga: Senhor, o que eu tenho, que eu preciso para vencer hoje e que eu não estou enxergando? Porque muitas vezes está tão perto de você, muitas vezes pode estar do teu lado. Do teu lado, o que você precisa, ou quem você precisa, a quem você precisa ouvir para vencer. Fala para Deus: Senhor, abre os meus olhos. Eu sei que o tempo oportuno chegou. O tempo oportuno é hoje. Tenha atitude. E a Bíblia continua dizendo no versículo 48: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga comigo: cada vez mais. Nós vivemos numa geração do cada vez menos. Cada vez menos identidade, cada vez menos propósito, cada vez menos amor, cada vez menos transparência, cada vez menos honra, cada vez menos Deus, cada vez menos família, cada vez menos valores e princípios da moral e dos bons costumes, cada vez menos. Mas nesse momento,
Bartimeu falou: eu sou do cada vez mais. Amém? E eu quero te dizer que Deus te chamou para ser do cada vez mais. Amém? Você não é do cada vez menos. Você é chamado para ser do cada vez mais. Se a coisa engrossou, se a luta intensificou, você é do cada vez mais oração, cada vez mais jejum, cada vez mais altar, cada vez mais campanha, cada vez mais família, cada vez mais perdão, cada vez mais amor, cada vez mais afetividade, cada vez mais juntos, cada vez mais pelas promessas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, cada vez mais. Quais são os seus sonhos? O tempo da oportunidade chegou. Deus quer fazer um milagre hoje. Eu sei que o hoje, o tempo para nós e para Deus, eles são diferentes. Mas a Bíblia diz que para mim e para você é hoje, é agora. Amém? Porque espiritualmente falando, nós precisamos receber pela fé hoje, agora, para que no tempo de Deus ele se materialize, para que se torne realidade. Quais são os seus sonhos? Quais são as oportunidades? Você diz: se eu tivesse a oportunidade. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: a oportunidade está diante de você. Amém? Ouça, tenha atitude. E seja todos os dias do cada vez mais. Nós vamos ter agora esse final de ano, semana que vem, nós vamos ter a nossa cantata de Natal, vamos ter batismo, depois vamos ter dia 1º, nós teremos dia 31 o culto da virada, né? Às 22 horas, vamos estar no altar. Aí dia 1º, domingo, nós vamos estar começando a consagração do ano, amém? Vamos consagrar as primícias para que todo o restante seja abençoado. E no meio da consagração vamos ter as celebrações proféticas, vamos receber a unção para os lugares altos. Estivemos essa semana no nosso centro de obras com o bispo Cirino, a bispa Vânia e toda a liderança da região norte, centro, sul, oeste, porque bispo Cirino e bispa Vânia, eles têm a maior região do Brasil, está debaixo da liderança deles, e lá nós recebemos essa unção deles, a unção dos lugares altos, e nós estaremos juntos em janeiro de 5 a 7 nessas celebrações, e vamos ser do cada vez mais, amém? Nós não vamos reduzir, nós não vamos amenizar, não, queridos, sabe por quê? Porque o inferno não ameniza, o inferno não diminui, o diabo, ele não para de agir. A Bíblia diz que ele anda como um leão, rugindo ao derredor, procurando uma oportunidade para matar, para roubar, para destruir. Diga misericórdia. Mas eu tenho a melhor notícia para você, que o leão da tribo de Judá, ele está ao seu redor, amém? Te guardando, te protegendo, te livrando, em nome de Jesus. Por isso nós somos do cada vez mais. Quanto mais dificuldade, ore mais, busque mais a Deus, não fique em casa. Queridos, a igreja não diminui sua intensidade final de anos, a fé não tira férias, amém? Você tira, diga: eu tiro férias. Pode falar, gente. Férias é de Deus, amém? Férias é de Deus, né? Porque às vezes a pessoa fica assim: não, como assim? A fé não tira férias, mas você tira, e você vai tirar férias, vai estar com a sua família, dentro daquilo que vocês planejaram, vocês vão aproveitar em família, mas nesses dias, se possível, priorize estar no altar, do cada vez mais, porque a nossa atitude, nosso posicionamento, determina o quanto nós colheremos, e revela o quanto desejamos algo. Revela o quanto desejamos algo. Nossas orações, nossas súplicas. E a Bíblia continua dizendo, no versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Bartimeu, ele se apercebeu da oportunidade. Por quê? Porque ele estava no lugar certo,
na hora certa, teve ouvidos para ouvir, teve a atitude que ele precisava ter, e quando as lutas tentaram calá-lo, quando as pessoas o repreenderam, ele falou: eu não sou do cada vez menos, eu sou do cada vez mais, eu vou intensificar. A luta está tentando me calar, está tentando abalar a minha fé, está tentando me tirar da igreja, está tentando me afastar de Deus. Agora é que eu vou mergulhar em Deus, agora é que eu vou ser fiel a Deus, agora é que eu vou buscar a Deus por mim, pela minha família, pelos meus familiares, pela minha nação. É agora, porque o tempo oportuno é hoje, amém? Em nome de Jesus. Queridos, quando isso aconteceu, quando Jesus chama Bartimeu, ele ainda era cego, ele ainda não enxergava. Ele podia ter dito: poxa, mas Jesus não vai vir até mim? Eu sou cego, ninguém vai pegar na minha mão. A Bíblia não relata. Lucas, que era médico, mais detalhista, não relata isso. Significa que isso não aconteceu. Bartimeu ainda era cego, ele tinha muitos argumentos para dizer: não, eu não vou até lá, pede para ele vir até mim. Eu sou cego, estou aqui sentado à beira do caminho. Será que Jesus não sabe que eu estou sofrendo? Será que Jesus não percebe das minhas dificuldades? Será que Ele não vê que eu tenho bons argumentos para continuar aqui onde eu estou? Jesus é o maior destruidor de argumentos da história, amém? E Jesus manda chamar, e a Bíblia diz que Bartimeu não ficou amargurando: ah, Jesus não veio, Jesus não se importa. Não, ele foi, por isso nós temos que ir. É como aquele homem do tanque de Betesda, 38 anos paralítico. Quando Jesus pergunta o que ele queria, aquele homem, ao invés de dizer: eu quero ser curado, aquele homem disse: ninguém me ajuda. Se fosse eu e você, nós diríamos assim: então, ninguém te ajuda, mas eu estou aqui. Jesus não faz menção, Jesus não faz caso da fala daquele homem. Jesus só olha para ele e diz: levanta, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que este homem, Bartimeu, se levantou, abriu mão dos argumentos. Abra mão dos argumentos para não fazer o que você precisa fazer, porque Jesus te diz: levanta e anda, faz o que você tem que fazer, aprenda a ouvir a minha voz, amém? E Deus fala de diversas maneiras, e o milagre vai acontecer como aconteceu na vida dele, em nome de Jesus Cristo. Seu sonho precisa ser maior do que seus argumentos. Eu vou repetir: seus sonhos precisam ser maiores do que seus argumentos, porque se seus argumentos forem maiores do que seus sonhos, você nunca vai realizá-los. Você sempre vai ficar parado nos argumentos. Ah, eu vim de uma família pobre. Ah, eu não tenho oportunidade. Meu marido não me entende. Minha esposa não me entende. Meus pais não me entendem. Meus filhos não me entendem. Meu patrão não me entende. O Brasil passa por um momento difícil. O que vai ser da minha vida? O que vai ser da sua vida? Vai ser o que Deus diz que vai ser. Amém? É isso que vai ser. Em nome de Jesus, coloque em pé no seu lugar. Nós vamos ler o último texto e nós vamos orar. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, nós vamos ler na Nova Tradução, na versão transformadora. Pois Deus diz: no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. E aí o apóstolo Paulo, ele diz: de fato, diga comigo, agora. Queridos, é agora, não é amanhã. Qual é o tempo oportuno que você precisa tomar posse? Agora. Ele diz: agora é o tempo certo. Agora. Qual é o tempo oportuno de buscar a Deus? Agora. Qual é o tempo da cura? Agora. Qual é o tempo da restauração? Agora. Qual é o tempo do livramento? Agora. Qual é o tempo dos recursos financeiros virem em abundância? Agora. Qual é o tempo da salvação da nossa família? Agora, é agora. Este é o tempo certo. E essa tem que ser a fé do seu coração, porque quando eu creio que é agora, então o agora se torna realidade, amém? Em nome de Jesus, fecha os teus olhos e coloque diante de Deus seu coração e diga: Senhor, me dá ouvidos para te ouvir. Me dá, Senhor, um posicionamento firme para ter as atitudes que eu preciso ter, e me faça do cada vez mais.
me dá intensidade, me dá um posicionamento firme, me dá disciplina, me ajuda. Fala para Deus, me ajuda, eu decido trilhar o caminho oportuno do agora. Agora, o que você precisa que Deus faça na sua vida? Esse é o tempo oportuno. Qual é o clamor do seu coração? Que você tem dito para Deus: Senhor, é agora, Deus, é agora ou nunca. É agora que eu preciso dessa cura. É agora que o meu casamento precisa da sua visitação. É agora, Senhor, que minhas emoções precisam ser curadas, porque a ansiedade, o pânico, o medo tem dominado o meu interior. Eu tenho tudo para ser feliz, mas eu não tenho sido. É agora ou nunca que eu venço isso. Mas Deus te diz: é agora. O que você precisa que agora aconteça na sua vida? Coloque a mão no teu peito em sentido ao seu coração e diga comigo: meu Deus, eu creio, o tempo do milagre é agora. Este momento é o tempo certo. E eu te peço, Espírito Santo, dá-me ouvidos para te ouvir e coração para obedecer. Ajuda-me a ter um posicionamento firme, determinado, intenso em fazer o que é preciso, sabendo que eu tenho tudo o que é necessário para realizar o que for. Senhor, ajuda-me a ser intenso, cada vez mais, te amar, te honrar, te buscar, te servir, amar a minha família, lutar pela minha família e todos os dias me apropriar e vivenciar suas promessas para nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço, porque a minha vida e a minha família estamos em tuas mãos, e o Senhor tem o melhor para nós, e graças eu te dou, em nome de Jesus. Abra suas mãos e vamos adorar ao Senhor. Grandes Aleluia. coisas tem feito o Senhor por nós. Aleluia, aleluia. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas. Levante suas mãos ao céu bem alto e declare isso ao Senhor. O Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Com seus olhos fechados, coloque a mão no seu peito em sentido ao seu coração. E eu quero te dar a oportunidade, em tempo oportuno, de receber o Salvador, de receber Jesus em seu coração. Tempo oportuno de não somente recebê-lo, mas talvez de se reconciliar com Ele. Talvez andou distante,
mas esse é o tempo oportuno da salvação e de voltar para a casa do Pai. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida e em meu coração. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Hoje, agora, eu me reconcilio com o meu Deus, com o meu Pai, e eu decido permanecer na sua presença, na sua casa, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê um grande aplauso ao Senhor. Diga: obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aleluia, aleluia. Queridos, quero agradecer a você que esteve conosco nessa manhã, amém? Muito obrigada por vocês estarem conosco. Você que está conectado também, muito obrigada. Se você fez esta oração pela primeira vez, se você aproveitou o tempo oportuno, recebeu Jesus em seu coração, ou se reconciliou com Ele, entre em contato conosco e venha participar, venha pertencer à família Sara, amém? Queridos, nós não visitamos, nós congregamos, nós pertencemos, somos uma família, amém, queridos? Você será muito bem-vindo no nosso meio. Tem alguém que está conosco hoje pela primeira vez? Por favor, faça um sinal com a mão aqui à minha esquerda. Tem alguém pela primeira vez conosco? Aqui à minha direita, alguém pela primeira vez? Não? Então vamos agradecer e encerrar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, pela igreja, pela palavra. Te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor está conosco em todo o tempo, falando, ensinando, convencendo e nos guiando na verdade de Deus. E que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja, cada família. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que você tenha um domingo de vitória, uma semana de vitória, que milagres venham e que você os encontre no tempo oportuno do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, amém? Deus abençoe e vá na paz em nome de Jesus. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.